Em poucas palavras, é uma discriminação. Quando a gente fala no contexto efetivo que nós estamos vivendo e falando e convivendo aqui, que é em relação à imigração dos brasileiros que vivem no Brasil e que desejam vir para Portugal, desejam viver em Portugal, a gente tem tido hoje uma ação muito forte, uma reação muito forte a essa nova onda imigratória que Portugal tem vivido. Mas entenda, até na última live eu falei sobre isso. Portugal não recebe exclusivamente brasileiros. Portugal recebe pessoas da Índia, recebe pessoas da África, recebe pessoas, né, recebe árabes, recebe pessoas dos Estados Unidos, recebe pessoas do Reino Unido, da França, da própria Espanha. Então, Portugal é um país hoje que recebe muitos imigrantes. Só que muitas vezes, quando a gente fala de imigrante, nós pensamos no imigrante com baixa renda, que está passando alguma necessidade, está passando algum desafio. Mas a realidade é que Portugal recebe todos os tipos de imigrantes. Pessoas com uma classe social mais baixa, ou até refugiados, né? A gente está aí com a questão da guerra na Ucrânia, né? Então, Portugal recebeu muitos refugiados da Ucrânia. E também recebe super ricos, recebe pessoas com uma classe social média ou mais elevada. Então, todas essas pessoas são imigrantes. E aqui entra um ponto. Normalmente, a xenofobia, ela acontece, essa discriminação acontece especificamente com o imigrante de baixa renda. Aqui é um ponto. Muitas vezes a gente acha que Portugal ou o país A, B, C ou D não gosta ou não quer imigrantes. Na verdade, todos os países do mundo recebem imigrantes, tirando países que são fechados, né, que são ditaduras, são países que não atraem pessoas, né? Esses, naturalmente, ninguém quer ir. Porém, países pacíficos, países que têm uma boa qualidade de vida, esses países atraem. Canadá, Portugal, próprios Estados Unidos, recebem pessoas constantemente. E aqui entra um ponto, pessoal. Muitas vezes os atos, né, os momentos que nós temos xenofobia, são momentos muitas vezes que estão ligados a pessoas que são de baixa classe social e muitas vezes quando tem uma etnia ou vamos lá, infelizmente, uma cor de pele diferente. Ou seja, existe, junto com a xenofobia, muitas vezes também o racismo. Essa é uma triste realidade, mas ela acontece. E aí a gente tem um contexto aqui que eu quero já deixar no início dessa live muito claro para você. A Aliança Portuguesa, o Fábio pessoalmente, é totalmente contra qualquer tipo de discriminação, seja ela por razão de nacionalidade, seja ela por razão de religião, de opção sexual, o que for, totalmente contra qualquer tipo de discriminação. Isso precisa ficar claríssimo para você desde o início da live. Eu vou repetir isso mais vezes, mas é muito importante que você saiba desse conceito. E tem um outro detalhe também. Eu estou aqui nessa live para poder tentar explicar para você um pouco do contexto, um pouco do que a gente percebe, não para justificar, ok? Então isso aqui é imprescindível que você saiba. Eu jamais tenho a intenção de justificar um ato de crime, de forma alguma. Eu estou aqui para tentar explicar para você o conceito, ou explicar um pouco para você o porquê que isso acontece, analisando outros fatores, analisando outras coisas, certo? Então, já expliquei para você que normalmente a xenofobia ela está também atrelada ao racismo e também está atrelada a pessoas que normalmente sofrem com isso, são pessoas com uma classe social um pouco mais baixa, ok? Ou seja, você não vai ver normalmente xenofobia com uma pessoa rica. Normalmente isso não vai acontecer. Um exemplo, chegar para um milionário e falar assim, volta para o teu Brasil, volta para o Brasil, volta para o teu país. Isso não, dificilmente vai acontecer. Não vai, né? Se acontecer, é uma raridade, mas normalmente não é isso que acontece. Então, perceba. São vários fatores juntos. E aí entra uma questão. Muitas vezes, quem
quem comete o ato, muitas vezes são pessoas que têm ignorância, seja ela política, seja ela uma ignorância econômica, ou às vezes até intelectual mesmo, tá? Eu não estou justificando essas pessoas. Mas o fato é, essas pessoas não entendem a importância, por exemplo, do imigrante. E na quarta-feira passada eu fiz uma live aí falando exatamente sobre a importância do imigrante para Portugal, por exemplo. Né? Portugal necessita de imigrante. E muitas vezes essa pessoa, ao fazer uma ofensa, né, que isso é uma ofensa, é um crime e é uma ofensa, ela muitas vezes vai utilizar justamente aquilo que ele entende que é diferente. Então, por exemplo, digamos, se eu sou um brasileiro e quero ofender uma outra pessoa, eu vou ofender ela não chamando ela de brasileira também. Eu vou chamar ela de, eu sou português. Ou vice-versa. Eu sou português e quero ofender um brasileiro. Eu sou brasileiro. Eu estou me diferenciando. Da mesma forma, eu posso fazer a mesma coisa? Não posso, mas as pessoas fazem em relação à própria cor da pele. A pessoa chega e fala, seu negro, né? O outro é branco, ou vice-versa. Então, ela sempre vai buscar algo que a diferencia. Da mesma forma, a condição financeira, né? Que a pessoa é mais pobre. Então, a ofensa ela sempre vai ser feita fazendo uma diferenciação para que eu não me torne um igual a essa pessoa. Então, aqui eu estou falando num contexto geral o porquê que muitas vezes isso acontece. Agora, a gente precisa entender o que está por trás disso, o cenário. Como eu falei na última live, o problema de Portugal, ele é tão grande em relação à questão demográfica, ou seja, o número de habitantes, que Portugal necessita de imigração. Porém, tem um detalhe. Portugal quer que essa imigração seja uma imigração legal. Legal, ou seja, cumprindo os requisitos. E qual é o fato, pessoal? A maior parte das pessoas não faz uma imigração legal, ou seja, ela vem de forma irregular. Ao chegar de forma irregular, ela gera outros problemas. Pensa comigo. Se existe um planejamento para recebimento desse imigrante, o que acontece quando muitos imigrantes chegam de forma irregular? Existe desemprego, existe, às vezes, muitas vezes, aumento de criminalidade. Isso eu não estou falando de uma coisa que aconteça somente em Portugal. Isso é um fenômeno generalizado, é global, ok? Somado a essa questão, às vezes, né, crimes de delitos ali de pequena intensidade, mas que começam a acontecer. Por exemplo, tem aumentado o número de carros na rua, estacionados na rua, que têm seus vidros quebrados e são furtados objetos no interior dos carros. Isso em Portugal, há 10 anos atrás, não se falava. Às vezes, alguns crimes à faca, isso também tem aumentado, isso não se falava. Então, muitas vezes, as pessoas, né, os nativos, muitas vezes, eles falam assim, a culpa é do imigrante. Por exemplo, Portugal está vivendo um período de aumento nos preços dos imóveis, né? Nos últimos 5 anos, os imóveis aumentaram demais o preço. Muitas vezes colocam isso na culpa do imigrante. E, na verdade, não é. Não é culpa do imigrante. Portugal tem um problema habitacional fruto de anos de baixo investimento em construção de novos imóveis, de anos de não descentralização das grandes capitais. Por exemplo, Porto e Lisboa. Porto e Lisboa inflacionaram porque não houve uma expansão de outras regiões no entorno. Isso está acontecendo agora, mas é um crescimento lento. Tem demorado para isso acontecer, para que diminuam-se os preços dos grandes centros e se valorizem as regiões mais ao interior. Então, veja, todas essas coisas que normalmente está sendo direcionado específico como culpa do imigrante, na verdade, tem outras questões por trás. Muitas vezes, negligência do governo. Muitas vezes, falta por exemplo, uma pessoa reclama, por exemplo, de um hospital mais cheio. Culpa do imigrante. Não, culpa de ter só um hospital, era para ter 2. Conseguiram entender?
Então é muito fácil justificar os problemas de todos no imigrante, no diferente. Mas a realidade é falta de vontade política, falta de planejamento, falta de desenvolvimento de infraestrutura, falta de construções de outros polos, sejam sociais, no sentido de mais escolas, mais creches, mais hospitais, mais clínicas, mais oportunidades de soluções para as pessoas, para a população. E aí, a população, sem esse entendimento, inflamada muitas vezes por partidos políticos, e isso muitas vezes acontece dos dois lados, tanto mais à direita quanto mais à esquerda, você vai ver o quê? A pessoa sofre com isso.